Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de álgebra linear, seção 1.8, exercício número 1. Vamos ao enunciado. A figura dada mostra uma rede na qual são conhecidos a taxa de fluxo e o sentido do fluxo em alguns ramos. Encontre as taxas de fluxo e os sentidos do fluxo nos demais ramos. Bom, então temos aqui a rede, temos 3 ramos onde são desconhecidas aí as taxas de fluxo e seus respectivos sentidos. Então, se a gente pegar aqui esse primeiro ramo e adotar o sentido de fluxo desse ponto para esse e denominar esse fluxo como x1, pegar esse segundo ramo aqui, adotar o sentido desse ponto para esse e denominar como um fluxo aí x2, e esse terceiro ramo adotar o sentido desse ponto para esse e denominar como x3. Então, o objetivo é determinar aí o valor da taxa de fluxo nesses 3 ramos e os seus respectivos sentidos. A princípio, adotamos aí a convenção de 3 opções, né? Um para cada ramo. Não tem problema o sentido adotado, tá? Quando resolvermos o sistema formado aí pelas incógnitas, e se essas incógnitas derem valores negativos, significa que os sentidos adotados aí, primeiramente, eles estarão errados. Se derem positivo, os valores das incógnitas, significa que os sentidos estão corretos, tá? Considerando aqui cada ponto de encontro aqui dos ramos e nomeando-os como ele A, B, C e D, aplicando a conservação de fluxo, tá? Ou seja, o que entra é igual ao que sai em um nó, considerando aí o primeiro nó aqui, o nó A, vamos ter o que entra 50, tá? Só o 50 entra. Quem sai? Sai x1 e sai x2. Então, x1 mais x2. Aí temos aí conservação no nó B. No nó B, temos aí o que entra. O que entra é só x1. O que sai? 30 e x3. 30 mais x3. Aí, considerando conservação no nó C. Temos aí o que entra. Entra x3, entra 40. Então, x3 mais 40, igual, o que sai? Sai 50. E, considerando a conservação de fluxo no nó D, vamos ter aí o que entra. Entra 50, entra x2. Então, 50 mais x2 igual, o que sai? Sai 60. Então, temos aí que essas 4 equações produzem o sistema linear. Então, escrevendo o sistema linear, tá? Então, escrevendo aí na ordem, né, as incógnitas, então vai ficar x1 mais x2 na primeira equação. Aí são 3 incógnitas, então vou deixar um espaço aqui igual a constante. Aí, constante é 50. Para a segunda equação, a gente tem a variável x1 e temos a variável x3, que passa para cá como menos x3. Menos x3 aqui no espaço aí de x3, igual a constante desse lado,
30. Aí na terceira equação a gente tem a variável só x3. Então, aqui embaixo, x3 igual, de constante, tem o 50, esse 40 passa para lá como menos. Então, 50 menos 40, 10. E na quarta equação a gente tem de incógnita aí x2. Isso igual, aí esse 50 passa para lá como menos 50, 60, menos 50, 10. Então, essas quatro equações aqui é que formam o sistema linear, tá? Então, podemos resolver aí, né, para as taxas de fluxos desconhecidos. O sistema está fácil de resolver, já está até isolado. Podemos começar a resolver aqui de baixo para cima. Já podemos dizer aí, portanto, que a taxa de fluxo x2 é igual a 10. Aí daqui a gente pode dizer aí que a taxa de fluxo x3 também é igual a 10. E dessa equação aqui a gente pode dizer que x1 é igual a 30, aí mais o x3. E x3 deu 10. Ou seja, x1 igual a 40. E se pegar da equação aí primeira, né? Porque a gente tem 4 equações e 3 incógnitas. A gente confirma, fica x1 igual aos 50 aqui e menos o x2. E o x2 é 10. E aí vamos ter esse x1 igual a 40, que confirma aí as condições. Então, temos aí que o valor de x2 deu 10, o valor de x3 deu 10, o valor de x1 deu 40. Todos positivos. Então, significa que os sentidos adotados primeiramente estavam corretos. Então, temos aí as taxas de fluxo determinadas com seus respectivos sentidos aí. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!